A Prefeitura do Rio de Janeiro determinou que os organizadores da Bienal, lá no Rio Centro, recolhessem esse livro que você está vendo aí, que traz conteúdo sexual para menores. Livros assim precisam estar embalados em plástico preto lacrado e, do lado de fora, avisando o conteúdo. Portanto, a Prefeitura do Rio de Janeiro está protegendo os menores da nossa cidade. No Rio, o prefeito Marcelo Crivella mandou recolher uma história em quadrinhos na Bienal por causa da imagem de um beijo entre dois homens. Em São Paulo, o governador João Dória se insurgiu contra um livro didático do 8º ano com abordagem sobre identidade de gênero e orientação sexual. Não por acaso, ambos têm pretensões eleitorais. Crivella deve disputar a reeleição no ano que vem. Dória sonha com o Planalto na eleição de 2022, onde poderá disputar o eleitorado conservador com o presidente Jair Bolsonaro, que no começo do mês encomendou a elaboração de um projeto para proibir o que ele chama de ideologia de gênero nas escolas. Qual é a razão para a radicalização da agenda de costumes? Qual o efeito disso no quadro eleitoral e nas administrações públicas? Esses são os temas do Ao Ponto de hoje. Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Maltic e nós conversamos com o editor de País, Thiago Prado, e com o colunista Bernardo Melo Franco. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo e está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e nas demais plataformas de áudio. Fique com a gente. Thiago Prado, para além da questão ideológica, qual a estratégia política que direciona esse tipo de ação? Então, Carol, acho que a gente tem que dar uma olhada nos dados de proporção de evangélicos no Brasil, como um crescimento de evangélicos no Brasil nos últimos 30 anos, mais ou menos, para a gente entender um pouquinho, para a gente fazer a leitura, né? Por que os políticos estão, fazendo acenos aí a um eleitor mais conservador, vamos dizer assim. Hoje o Brasil está ali, o último censo, ele de 2010 só, né? Então a gente está chegando no fim da década, ele bateu 22% mais ou menos de eleitorado evangélico, né? Esse era um número que em 1980, por exemplo, estava em 6,6%. Então certamente é mais, né? Esse número já é maior. Certamente é mais. Hoje há uma projeção mais ou menos que a gente já bateu os 30%. Rio de Janeiro, por exemplo, que é, enfim, o reduto do Crivella, há uma proporção ainda maior que se estima. Só para você ter uma ideia, assim, um super demógrafo brasileiro, que é o Zé Eustáquio Reis, ele faz uma projeção que em 2040, mais ou menos, nós teremos evangélicos passando católicos. Então, evidentemente que esse fator, né, pesa muito em estratégia política para quem está tentando, né, uma eleição majoritária. E eu acho que tem um cálculo, obviamente. O Crivella, a gente falando especificamente sobre a atuação dele aqui no Rio, se há uma ação ideológica por trás disso, que ele realmente acredita que há um problema com aquela publicação, há um cálculo também do ponto de vista eleitoral. E isso as pessoas mesmo no entorno do Crivella reconhecem. Ontem eu conversei com algumas delas, as pessoas comemorando. Então, para ele, deu certo a estratégia, né? A leitura que se faz ali no entorno do Crivella é de que foi um sucesso. O Crivella, eu acho que é importante a gente, sem fazer juízo de valor sobre se o governo dele é bom ou ruim, mas o fato é que os estrategistas do Crivella hoje têm em mãos pesquisas que mostram que a aprovação popular dele no Rio de Janeiro não é boa, né? Ele, para uma eleição majoritária, no ano que vem, por exemplo, o Crivella, ele teria dificuldade pelas pesquisas, né? Muitas pesquisas informais, então não posso aqui ficar falando muitos números, mas eles têm ali pesquisas que mostram essa dificuldade. Então o Crivella claramente, né, e isso de novo, dito pelos estrategistas dele mesmo, parte por uma estratégia de guerra cultural que seria mais interessante ele atuar nesse campo aqui do que propriamente ir para um debate sobre a gestão mesmo do município. Paciência. Foi isso que a secretária municipal de saúde pediu hoje para quem busca socorro nos hospitais do Rio. De uns dias para cá, ele sentiu uma aceitação naquele reduto dele, ele sentiu uma aceitação a essa estratégia dele. Agora, na sexta-feira, o pessoal do Crivella vai ter acesso a uma pesquisa informal que eles estão fazendo para justamente ver o impacto dessa atitude deles. Mas o impacto nas redes, de novo, é favorável. O Crivella e os estrategistas deles consideram que eles acertaram na estratégia política, a ver agora em pesquisa realmente que eles vão colocar as mãos na próxima sexta-feira. Bom, e o mesmo raciocínio acaba se aplicando para o governador João Dória, que também busca o mesmo público conservador. Eu acho que assim, falando um pouquinho do Dória, que tem essa intenção aí, pelo menos
anunciada pelos seus aliados de concorrer ao Planalto em 2022, eu acho que uma aposta dele, eu acho que é parecida com uma aposta do Bolsonaro. Na verdade é a seguinte, até há uma matéria no Valor Econômico hoje, o Dória projetando mais ou menos que desses 30% de apoio que o Bolsonaro tem, 15% é realmente aquele Bolsonaro raiz que ele não vai conseguir tirar esse eleitor do Bolsonaro. Quando o Dória faz esse movimento em cima do voto conservador, vamos dizer assim... O nosso governo não faz ideologia de gênero e entende que este é um tema que não deve ser um tema para o ensino fundamental, e a nossa posição é muito clara desde o início do nosso governo. Não é razoável que crianças e adolescentes tenham esse tipo de orientação na escola. Esta é uma posição irremovível do nosso governo. Ele aposta muito que a grande dificuldade da eleição 2022 será chegar ao segundo turno, né? Porque haverá aqui uma disputa, se todo mundo que está realmente dizendo que vai se candidatar realmente, você vai ter no campo aqui da centro-direita o Dória, o Witzel também diz, não sabemos se o Luciano Huck estará também como candidato, o Bolsonaro. Então, imaginamos aqui uma disputa, né, com muita gente aqui buscando esse eleitor conservador. E isso também serve no caso da eleição municipal, numa tentativa de reeleição do Crivella. O sonho de consumo do Crivella é repetir em 2020 o que aconteceu em 2016, um confronto com o Marcelo Freixo, do PSOL. Meu Deus do céu, o Freixo não desiste, é uma obsessão. Acho que a variável no Rio de Janeiro que pode balançar esse jogo todo é a candidatura do Eduardo Paes, que sempre teve uma boa entrada entre os evangélicos também, e isso pode acabar fazendo com que ele pegue um pouquinho de votos do eleitorado evangélico, e o Crivella perca ali. Vale lembrar, a Clarissa Garotinho é uma candidata também que vai se apresentar. Ela não é forte para um segundo turno, mas ela é daquela candidata para ter 3%, 5%. Isso pode atrapalhar o Crivella também no eleitorado evangélico. E nesse eleitorado evangélico, justamente, né? Exatamente. Uma outra variável que o Crivella aposta muito, eu acho importante a gente citar aqui, é o que fará esse eleitor bolsonarista no Rio de Janeiro, né? O Crivella aposta muito que o Jair Bolsonaro não terá candidato no Rio de Janeiro, né? No primeiro momento, o Rodrigo Amorim, deputado estadual do PSL, foi super cotado, né? Aquele que quebrou a placa da Marielle num evento no ano passado. Só que Carlos Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, detesta o Rodrigo Amorim. Na campanha de 2016, o Rodrigo Amorim foi vice do Flávio Bolsonaro. O Carlos sequer fez campanha para o Flávio, então será difícil uma construção dentro do PSL de uma candidatura do Rodrigo Amorim, na medida em que o Carlos Bolsonaro não gosta do Rodrigo Amorim. E o Carlos tem muita influência no Jair Bolsonaro, vídeos ministros que acabaram sendo exonerados do governo. Depois a gente conversa pessoalmente, capitão. Tá? Eu estou vendo que o senhor está bem envenenado. A outra possibilidade que foi colocada recentemente foi a do Hélio Negão ser candidato, né? Que teria o apoio do Jair Bolsonaro, muito amigo, né? Teria o apoio do Jair Bolsonaro, mas aconteceu uma coisa há uma semana, mais ou menos, que fez o Crivella ficar otimista novamente, que foi o Jair Bolsonaro negar a candidatura do Hélio Negão, dizer que ela não procede, e o Jair Bolsonaro ir ao Templo de Salomão com o Edir Macedo, e depois chamar o Edir Macedo para ir no 7 de setembro. São movimentos que fazem o Crivella ter a esperança, talvez não do Jair Bolsonaro apoiá-lo, mas se ele não tiver candidato aqui no Rio, já ajuda bastante nessa construção aí de candidatura do Crivella no campo conservador. Agora, Thiago, aproveitando esse gancho, né? Você falou do Bolsonaro que foi ao Templo de Salomão, depois chamou os líderes evangélicos para o 7 de setembro. Qual a estratégia por trás desse discurso do Bolsonaro nesse momento, falando para os convertidos, chamando os líderes religiosos, se a eleição ainda está tão distante? Eu acho que o Bolsonaro, ele fica com a questão dele, do tato político mesmo dele, por mais que ele tenha tido 70% dos votos entre os evangélicos em 2018, ele sabe muito bem que Igreja Universal, PRB, até outro dia estava com o PT, participou do governo do MDB. Crivella foi ministro nos governos do PT. Crivella foi ministro. Então nada é garantido nesse sentido. Vivemos um novo tempo no Brasil. Nossa presidenta não se afastou dos princípios e das estratégias adotadas com sucesso no governo do presidente Lula e do nosso presidente José Alencar. Então acho que o Bolsonaro enxerga que ele tem esse apoio, mas esse apoio, ele, ao sabor do vento, pode mudar e enfim. O que a gente pode esperar daqui para frente? Mais ações nesse sentido de reforçar o público conservador ou um estacionamento das ações?
O que você acha que vai acontecer? O João Dória se manifestou contra a medida que o Crivella anunciou na Bienal. Então eu acho que vai ter também alguns freios aqui entre eles mesmo, para justamente irem vendo qual é a reação. Nós fizemos uma matéria agora no fim de semana, por exemplo, no Globo, mostrando que o eleitor do Bolsonaro, ele apoia muito mais o Bolsonaro do que propriamente as ideias dele, assim. Então, é preciso entender também até que ponto essas medidas não vão ser consideradas exagero. A gente às vezes coloca o evangelho como se ele pensasse todo da mesma forma e as coisas são muito mais complexas. Certamente o foco será em cima desse eleitor conservador, que é muito importante para levar para o segundo turno. Aí depois, no segundo turno, a estratégia é outra. Tiago Prado, obrigada pela participação. Até a próxima. Obrigado, gente. Valeu o convite. Valeu, Tiago. Um abraço. Bernardo Melo Franco. Esses movimentos, seja do Crivella, seja do Dória, te surpreendem? Olha, eles não surpreendem. Na verdade, o que parece é que a gente está diante de um campeonato de obscurantismo, com um político tentando aparecer para o público como mais conservador do que o outro. Isso tem um motivo. O eleitorado brasileiro deu uma guinada conservadora na última eleição de 2018, e premiou os políticos que tinham esse discurso de defesa da família, esse discurso contrário à identidade de gênero, esse discurso a favor do que eles entendem como família tradicional de homem e mulher. E contrário, na verdade, às mudanças que a sociedade brasileira está passando, né? E são mudanças contra as quais não dá para lutar, são mudanças do nosso tempo. Essas questões do nosso tempo, naturalmente, estão chegando também às escolas e estão chegando ao judiciário. Vale lembrar que já faz bastante tempo que o Supremo Tribunal Federal reconheceu as famílias homoafetivas. E o certo é que intimidade e vida privada são direitos individuais de primeira grandeza constitucional. E nesse ano, num julgamento histórico, o Supremo igualou a homofobia ao crime de racismo. Então, esse movimento está acontecendo na sociedade. Existe uma reação forte de setores religiosos e existem políticos que estão tentando pegar uma carona nesses setores religiosos para se promover com um público mais conservador. Agora, também não é uma novidade, né, esse apelo ao público mais conservador. Você acha que está se intensificando ao longo dos anos ou não? Olha, a sociedade brasileira deu uma guinada à direita bem clara nessa última eleição. E, na verdade, já vinha sinalizando isso desde 2016, que foi o ano do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e foi também um ano em que o Marcelo Crivella se elege prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Vale lembrar que o Crivella ele é um personagem que entra na política pela porta da religião. Ele é sobrinho do Bispo Macedo, líder da Igreja Universal, e é bispo da Igreja Universal também. Ele despontou para a política como um cantor gospel, né, alguém que tinha basicamente votos entre evangélicos e que tinha muita dificuldade para ganhar uma eleição majoritária. Tanto é que ele perdeu 4 eleições para prefeito e governador antes de finalmente se eleger prefeito do Rio. Então, a eleição dele já sinaliza que a sociedade estava mais aberta, mais sensível a esse tipo de discurso que ele faz. Na eleição de 2016, a gente teve essa agenda bem presente no segundo turno, no momento que o Crivella enfrentou o deputado Marcelo Freixo e disse, entre outras coisas, que o Freixo queria ensinar crianças de 6 anos de idade que não existia menino e menina, que eles escolheriam o sexo, o gênero ao longo da vida. Esse tipo de discurso já era instrumentalizado nessa época e depois, com a campanha do presidente Jair Bolsonaro, ficou ainda mais na crista da onda do debate eleitoral. O que pesa mais, o discurso conservador versus uma administração com problemas? Como é que o eleitorado relaciona essas duas coisas? Olha, é importante perceber que esse movimento do Marcelo Crivella, precipitado pelo vídeo que ele próprio gravou anunciando a proibição de livros na Bienal, ele é um movimento calculado, é um movimento estratégico. O que o Crivella quer com isso? Ele quer se reaproximar do eleitorado conservador e quer resolver o desgaste político dele pelos problemas da administração que você citou, apelando mais uma vez para a agenda de costumes, para a agenda de valores morais. E nesse campo ele é muito forte, porque ele é um religioso e é alguém que tem um apoio institucional das igrejas evangélicas no Rio de Janeiro.
Agora, Bernardo, tem uma coisa que chama a atenção, porque tradicionalmente no Brasil a gente sempre ouve falar que quem ganha a eleição é quem conquista o centro, né? A tendência no segundo turno é que aquele candidato que chegou ao segundo turno com um discurso mais polarizado, no segundo turno ele acena para o centro para conseguir ganhar a eleição. Esse fenômeno deve se manter, quer dizer, a gente tem aí um discurso polarizado porque está todo mundo querendo chegar ao segundo turno, mas continuamos com um cenário em que quem ganha a eleição é quem acena ao centro? Carol, eu acho que essa lógica já se esgotou na eleição de 2018, quando a gente viu que o presidente Jair Bolsonaro fez exatamente o movimento inverso. Ele radicalizou o discurso dele, cada vez mais forte para sua base ideológica, e com isso conseguiu ampliar sua votação e ganhar a eleição. Porque as pessoas votaram contra, né? Foi o voto antipetista nesse caso, né? Exatamente. E claramente a estratégia que o Crivella vai desenhando é para conseguir, mais uma vez, agrupar em torno dele o eleitorado conservador e enfrentar um candidato do campo da esquerda no segundo turno. Bernardo, é uma tendência mundial, né? A gente está falando de alguns exemplos aqui do Brasil, Crivella no Rio de Janeiro, Dória em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro, mas no mundo a gente tem alguns líderes de direita e extrema-direita que adotam também essa filosofia. E acho que o maior exemplo é o Trump nos Estados Unidos, né? Que adota muito esse discurso da polarização lá com outras peculiaridades. Tem a questão armamentista, mas também um discurso conservador. Mas é um modelo que acaba sendo seguido por aqui, né? Pois é, nos Estados Unidos a gente já tem tradicionalmente o debate sobre valores morais. A questão do aborto, por exemplo, ela sempre foi presente nas eleições presidenciais. No Brasil isso é uma certa novidade. Esse campo dos costumes não estava tão presente assim até pouco tempo atrás. Ele começou a ser trazido pelo PSDB, na oposição aos governos petistas, na eleição de 2010, quando o senador José Serra, então candidato à presidência, levou o tema do aborto para a televisão no segundo turno, contra Dilma Rousseff, inclusive com o apoio do pastor Silas Malafaia, que é um dos personagens aí que estão no entorno de Jair Bolsonaro na presidência. Como é que as pessoas com quem você conversa avaliam esses movimentos, essa radicalização da agenda conservadora? Olha, de forma geral, os políticos têm muita consciência de que está se jogando um jogo estratégico. Não tem espontaneidade nesse negócio, nesse discurso. O caso do Crivella é bastante significativo. Ele, na quinta-feira à noite, divulga, já na reta final da Bienal do Livro, um vídeo em tom de escândalo, mostrando esse gibi Vingadores, em que apareciam dois personagens masculinos se beijando. E já dando esse tom de escândalo, já dando uma pegada moralista para essa cruzada dele e anunciando que a prefeitura tomaria medidas no dia seguinte. É um vídeo bem produzido, bem editado, já com a capa do livro. Quer dizer, eles produziram um fato dentro da prefeitura para pautar o noticiário. De fato, ele conseguiu. O que talvez não tenha saído conforme esperado foi a reação da sociedade. É importante a gente frisar também que, ao mesmo tempo em que há um público conservador ávido por essa agenda, também tem um setor muito expressivo da sociedade brasileira disposta a resistir, em nome dos valores democráticos, em nome do respeito às famílias, da forma como elas existem e não só da forma como os pastores gostariam que elas existissem, né? Então a gente teve essa reação muito forte na Bienal do Livro, da parte dos autores, das editoras. O brasileiro não precisa de tutor, precisa de educação para que cada um possa fazer suas escolhas com consciência e liberdade. E do público. Tanto é que esse livro que o Crivella criticou na quinta-feira se esgotou rapidamente no dia seguinte. Qual é o papel do Jair Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro, em tornar cada vez mais agudo esse discurso? Olha, o Bolsonaro é um precursor nessa cruzada contra livros didáticos, né? Ele fez esse papel, inclusive, naquela famosa entrevista do Jornal Nacional durante o primeiro turno da eleição presidencial de 2018, no qual ele fez um papel muito parecido com o do Crivella, né? Mostrou um livro, disse ali que esse livro estava ensinando as criancinhas que não existia gênero, falando da tal da ideologia de gênero, que é um conceito que nenhum pesquisador sério de educação considera como tal. Entre esse material, Bonner, estava esse livro lá, Bonner. Então, pai que tenha filho na sala agora, retira o filho da sala, para ele não ver isso aqui. Se bem que na biblioteca das escolas públicas tem. E ele, de fato, está buscando a radicalização do discurso nesses valores morais. Agora, o Bolsonaro acabou dando um exemplo de sucesso na exploração desses temas. Então, claramente, o sucesso eleitoral dele, né, a grande votação que ele teve em 2018, está inspirando outros políticos a seguirem essa mesma cartilha. Agora, acho que vale a gente também frisar que da parte do judiciário houve uma resistência grande a essa agenda.
Se de um lado você teve o presidente do Tribunal de Justiça do Rio cassando aquela liminar obtida pela Bienal e autorizando a ação de censura promovida pelo prefeito Crivella, de outro você teve também, no fim de semana, 2 decisões de ministros do Supremo declarando inconstitucional esse tipo de ação, porque isso caracteriza a censura prévia, e a censura prévia é proibida pela nossa Constituição. Isso claramente é uma herança do período autoritário que a gente não quer viver de novo no Brasil. Bernardo, obrigada pela participação mais uma vez. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Este foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ao Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@globo.com.br. Quer saber mais? Entre em oglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio ficou com Maurício Belli e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.